que ainda não julgaram, né? Quer dizer, inclusive, né? Quer dizer, ou seja, acusar que está sendo perseguido, propor sanções contra ministros e autoridades públicas, punições, né, para coagir essas autoridades a não condenarem o pai. Isso não pode fazer. Isso vai muito além do limite da mera atividade de protesto. Ele não está protestando, ele está buscando uma articulação política internacional para usar o poder de uma superpotência para punir juízes e autoridades públicas brasileiras que querem apurar um crime contra a nossa democracia, né? Então, isso realmente é algo. É quase estabelecer uma guerra contra o país. Quase isso. Então, é uma traição grave à pátria. É que nós não temos esse tipo de crime, né? O brasileiro Deveríamos, Serrano, deveria ter. Deveria, não tem a menor dúvida. Depois disso, tem que ter essa Tipificado, né? Claro que o sujeito ir reclamar no exterior é direito dele, para fazer pressão internacional política, soft power, etc. Agora, o sujeito reivindicar punição de juiz para coagir o juiz a ter uma determinada decisão, um órgão autônomo, isento como é o judiciário, nossa, isso aí é grave, isso é uma intervenção imediata na nossa soberania nacional, isso não pode. É que nem o sujeito que aí tem previsão legal, o sujeito que vai lá para fora estimular um país a entrar em guerra com o Brasil, colaborar, entregar informações para possibilitar um país entrar em guerra com o Brasil. Isso não pode também, né? Isso tem previsão. A gente precisa construir previsões mais específicas para esse tipo de conduta. Mas isso eu falo no plano jurídico, no plano legal. Acho que agora que a questão é política, o que tem que se fazer é mostrar que não tem cabimento, comparar essas duas situações. Os brasileiros que foram torturados na época da ditadura iam para o exterior, aí esses segmentos políticos, fazer queixas internacionais da prática de tortura aqui no Brasil. Isso não se compara com o ministro do STJ, do STF, que está conduzindo um processo penal. Quer dizer, eu acho que o cara é tão acima da lei que ele não pode estar envolvido num crime que foi cometido na televisão. Foi filmado, um crime que passou em rede nacional. Quer dizer, e o sujeito está envolvido nisso, não pode ser apurado o envolvimento dele? Quer dizer, é um sujeito que não quer se submeter à ordem brasileira. Ele quer subverter a ordem brasileira usando de um Estado estrangeiro para isso. Isso é uma traição grave ao país, grave. Não dá para confundir as coisas. Né? Perfeito. O Alexandre de Moraes afirmou que o Bolsonaro é, entre aspas, responsável financeiro pela permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Segundo muita gente, esse entendimento abre margem para o bloqueio de contas do Bolsonaro, caso o Eduardo tente fugir de determinações da Justiça. Você concorda com essa avaliação? Perdão, não ouvi direito, Kiko, ficou meio... O Moraes disse que o Bolsonaro é responsável financeiro pela permanência do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Isso abre caminho para um bloqueio de contas eventual? Você acha que isso seria importante, que deve acontecer? Caso demonstrado que ele está lá no estrangeiro praticando crime contra o país, crime, por exemplo, de coação no curso do processo, é possível se imaginar uma cautelar que bloqueie contas de quem está financiando ele. É possível se imaginar isso, sim. Porque é uma lógica muito clara. A função da justiça não é só punir o crime cometido, é evitar que se continue cometendo, né? Por uma razão óbvia. É uma visão é você proteger, acautelar, né, o processo, a apuração e a ordem pública. Por isso é que são medidas cautelares. Uma dessas, que é medidas protetivas. Uma dessas medidas de cautela do processo e da ordem pública é você impedir a continuidade do cometimento de um crime. Se você bloquear contas e impede a continuidade do cometimento de um crime, é possível, sim, conceder judicialmente isso. Perfeito. Zambardini, nós temos já perguntas do nosso querido professor Pedro Serrano, né? Vamos ver algumas aí, diga lá. Temos perguntas aqui para o Pedro Serrano, mas tem poucos superchats. Ed Menezes mandou aqui, professor Pedro, parabéns pela análise. Eu vejo essa situação como se fosse, claro, um oxímoro político, se valem da democracia pregando a exceção. É isso? Exatamente isso, professor? E não é novo, né? Veja, se você for ler o Mein Kampf, que reproduz trechos de Donoso Cortez, etc., é exatamente isso, se fala claramente. O nazismo foi isso, foi utilizar os mecanismos democráticos para ascender o poder, né, usar dos direitos para ascender o poder e depois destruir a democracia, os direitos e promover a tragédia que promoveu.
Então, é você se utilizar da democracia para promover a exceção. Né? E as situações são complexas mesmo, não é tão simples entender, mas eu acho que a gente tem que começar a chamar essa gente pelo perigo que eles representam, chamar de fascistas mesmo. São fascistas, novos fascistas. Uma certa continuidade nesse aspecto. Exatamente. Vamos lá, gente. Vamos mandando contribuições aqui pra gente. Pessoal, mandem perguntas aqui nos superchats que são bastante essenciais. Temos aqui também uma pergunta do pessoal. Agradecer a Dagna Costa que mandou uma contribuição. A Silvia pergunta: e o caso do professor que foi preso por chamar fascista de fascista, Serrano? Eu acho que isso aí, o sujeito pode se sentir ofendido, né, dependendo da forma e do contexto que for usado, e pode processar, né, qualquer tipo de injúria, de ofensa a alguém. E como fascista tem uma carga moral, né, vamos dizer, fica aí. Gozado que comunista não fica puto de ser chamado de comunista. Você vê como são moralmente diferentes, né? Não dá para comparar nunca. Mas de qualquer forma, esse tipo de ataque, dependendo da conjuntura, pode se ver. Tem que ver o processo, não dá para saber se é razoável ou não. Agora, o uso da expressão fascista não é ilícito, não. Descreve um tipo de comportamento que uma imensa parte do pensamento político trata como uma potencialidade que existe dentro da democracia liberal. Né? Humberto Eco, mas é uma série, assim, Frankfurt, né? Tratava da personalidade fascista. Tem uma série de formas de pensamento que enxergam, Agamben com a ideia de estado de exceção, que enxergam mecanismos de potencialidade de existência sempre, de ressurgimento do fascismo na sociedade democrática, em situações de crise. Marx fala ele dá um outro nome, bonapartismo, e ele fala da possibilidade da crise política, como ensejando, vários autores, é uma imensidão de gente que observa esse fenômeno, que é histórico mesmo. O fascismo sempre ressurge. Então, você falar que fascista é fascista, convenhamos, não tem nada de ofensivo, se for um fascista mesmo, é que se vê, né? Então, tem que... Agora, óbvio que a pessoa pode não querer se enquadrar nisso. Não, eu sou um sujeito que eu sou conservador. Conservador é o cara que quer manter as instituições, não o que quer romper com elas de forma violenta, que é que muitas vezes a gente quer. Então, acho que há um debate judicial possível aí sobre essas questões, falando, olha, eu não estou chamando fascista à toa, não. Eu estou descrevendo uma situação política, não estou ofendendo. Eu estou descrevendo uma conduta política. Eu não sei se é possível para esse sujeito usar essa defesa. Eu não conheço o caso. Vocês falarem agora, nem sabia disso. O D.A. Prata tem uma pergunta aqui. Vai lá, Pedro. O D.A. Prata está perguntando aqui, como é que a gente prende o Eduardo Bolsonaro nesse caso, professor? E cabe prisão, de fato? Até agora não, porque você tem uma suspeita fundada de que ele está cometendo, ou que ele cometeu uma coação no curso do processo. Pelo que eu entendi, é isso. Entendi das matérias, eu não vi processo, eu não tenho condição de dar ponto de vista técnico aqui. A impressão que eu tenho ainda não, né? Agora, óbvio que se ele permanecer no ataque, na coação, na ameaça, ele pode aí tomar uma preventiva, se vacilar.